Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos ao relatório gerencial do DEVA 11, Devan Recebíveis Imobiliários, relatório que a gestão divulgou agora no finalzinho de janeiro, trazendo para vocês os principais pontos, como comentário do gestor, movimentações que ocorreram, tivemos, infelizmente, aumento na inadimplência, DRE para a gente ver os números apresentados e fechando com o portfólio, até trazendo para vocês a comparação versus o mês anterior, na parte ali de adimplência, carência e inadimplência. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação. Se o vídeo for útil, não esquece o like, seu comentário também é sempre importante. Bom, dito os avisos e pedidos, vamos aqui para os destaques que a gestão coloca. 44 centavos por cota aqui, para essa cotação é de R$ 30, 1,5% de yield para um fundo de tijolo, para um fundo de papel não é pouco. No cenário atual, não é assim o maior dividendo, porque a gente tem aí um monte de fundo high yield com algo próximo a isso. Então, o resultado do fundo, embora seja muito alto hoje nesse preço, infelizmente está sendo a situação de mercado mesmo, muitos ativos caindo bem. Quantidade de cotistas 95 mil, duration da carteira 2,7, inflação mais 10,6, a carteira dele está com a taxa maior até do que o HCTR, 85,8% da carteira é inflação, proteção contra a deflação 99%, a cota patrimonial caiu para R$ 95,70. Eu já tinha feito um vídeo aqui para comentar sobre essa redução, porque tiveram alguns CRIs que foram reavaliados e esses CRIs impactaram bem aí o portfólio. Se você não acompanhou ainda esse vídeo, dá uma olhada na playlist de fundos imobiliários, você vai conseguir encontrar essa informação aqui. Versalhes, Tord, Versalhes, HCTR e o DEVA teve redução no patrimônio por conta desses CRIs. Resultado do mês, o fundo distribuiu R$ 6 milhões, 44 centavos, 190 do CDI, se olhar aqui a cotação a mercado, que eu não acho justo colocar a cotação a mercado, tinha que colocar na cota patrimonial. A taxa média da carteira de especial mais 10,6 é que a gente tem sobre os ativos. Tem algumas notícias aqui que eu achei bem ruim. Primeiro, o CRI House, que era um CRI que a gente não tinha muito aí monitorado, não tinha muita informação no comentário gestor, lá ele não tinha nada no comentário gestor sobre esse CRI, embora a gente já tinha visto alguma notícia ou outra de que esse CRI estava tendo problema para pagar, agora já é meio que afirmado, é confirmado na realidade, né, pela gestão, 0,97% do patrimônio, teve aprovada a sua transformação em Bullet Cash Swap, um nome tão difícil, mas pelo que deu para ver ali, é basicamente, eu pesquisei aqui a informação, basicamente a gestão deu carência de juros e pagamento de amortização para lá, para o final do vencimento, que é julho de 2028. Então, no final das contas, esse nome difícil aqui em inglês é só para informar carência. O CRI abrange dois empreendimentos de incorporação vertical localizado em Maringá. Atualmente, o empreendimento House está em processo de obtenção do habite. É bom que pelo menos um ativo já está aqui completo, né? Com a prefeitura do município, enquanto o outro edifício encontra-se aproximadamente 10% de avanço de obra. Isso aqui que é um pouco mais de atenção. Então, se o CRI tiver alguma condição daqui para lá de poder pagar, amém. Se não tiver, paciência, só lá em 2028, ainda bem, se é que dá para dizer assim, é 0,96% do patrimônio dele, não é ali 10%, né? Mas mais um ativo aí da carteira com dor de cabeça. E aqui é o ponto que eu acho que vale destacar, que não é exclusivo do DEVA. A gente tem aí o RPR tendo problema em relação à sua carteira, porque fica pesado para o devedor pagar enquanto está fazendo esse processo de obra, já estão vem dando carência. A gente já viu aí em outros fundos raídos também algum tipo de necessidade de carência, então isso não é exclusivo do DEVA 11. Acho que o principal aí fica para os ativos da Gramado Pax, mas essa é uma preocupação que eu tenho com o Railde no momento. Cenário para 2025 de juros altos, inflação alta, economia desacelerando, como é que fica esses devedores? Então, isso aqui eu tenho um pouco de preocupação, como é que vai ser durante esse ano. Então, esse aqui a gente pode esquecer rendimento, provavelmente receita nos próximos meses. Ainda bem, volto a dizer, é só 0,96% do portfólio. Para os CRIs GVI, a Comprime, Gramado BV, foi aprovada a extensão de prazo de waiver até junho deste ano. Bom, aqui, pessoal, eu acho que tem os dois lados da história. Quem quiser ver isso como uma boa ou como uma má notícia. Por quê? Se você quiser olhar de forma otimista, as carências vinham sendo dadas de ano. O CRI Gramado Prime, ou melhor, o CRI do circuito de compras, Gramado Prime, ou Aqua Prime, melhor dizendo, Gramado BV, GVI, é basicamente tudo Gramado Pax. A Gramado Pax ela tem carência até junho. Esses devedores estão pedindo carência só até junho. Então, se a gente for olhar com boa notícia, talvez em junho, já que eles pediram carência só até junho, volte a pagar todo mundo. Se não,
se você quiser olhar como uma notícia, que pediu carência até junho, quando chegar em junho, todo mundo pede carência de novo por mais um ano. Então, vai depender de como você vê a notícia. Eu até que acho a notícia de forma positiva, porque só foi até 6 meses. Mas vamos ver como é que fica a situação. Esta decisão foi fundamentada em uma análise criteriosa do potencial de retorno de longo prazo dos ativos envolvidos. Eu não posso concordar muito com a gestão, porque é 2 anos sem trazer renda nenhuma nesse negócio. É válido enfatizar que essas operações estão relacionadas ao setor de turismo, um dos mais prejudicados pela pandemia, situações climáticas, economia do país. E aqui eles foram claros, né? Acho que foi bem claro isso aqui, em mostrar para o cotista que não é a Devan que está dando carência, é todo mundo que está dando carência. Contudo, observa-se que o setor vem apresentando melhora e é importante ressaltar que as deliberações para a prorrogação do waiver foram aprovadas pela maioria dos investidores em assembleia, não sendo uma ação isolada da gestora. Então, não é a Devan só que está dando carência, aprovada pela maioria dos investidores. Quem são essa grande maioria? Eu acho difícil imaginar que seja aí algum outro fundo que não tenha alguma ligação com o Grupo Gramado Pax ou algum outro devedor do tipo. Já que tem 2 anos de carência, acredito que a HCTR, por exemplo, deve ter votado a favor dessa Assembleia, como foi da última vez, e aqueles não destacaram que foi, se eles votaram a favor, mas já que eles estão dizendo que não foi uma ação isolada da gestora, acredito que eles tenham votado também a favor dessa carência. Em dezembro ocorreu o pagamento do CryptoX, a gente já tinha visto isso no último relatório, de pagamento aí da subordinado e sênior, 5,6 milhões de reais. A carência aqui da Comprime Gramado BVGV também não era uma notícia tão nova, a gente já tinha visto aí comunicado sobre isso, já tinha visto alguma informação em relação à Assembleia, inclusive comentei nos destaques do dia. Aproveito até para fazer o convite, quem chegou pela primeira vez no canal, segunda a sexta, 17 horas, destaques do dia, trazendo atualização sobre o nosso mercado e comunicados aí em relação a fundos imobiliários. Fundo imobiliário, Fiagro, FINFRA, que seja. Aquisições, pessoal, aqui tem notícia boa, na minha opinião, e algumas que eu não gostei. Mais uma vez, a Crichemin, e aqui acho que tem a mesma história que eu citei há pouco. Como você quer olhar isso? Se olhando como eu, de que está aumentando o risco nesse negócio, ou olhando no sentido que a gestão está alocando mais dinheiro que é para essa obra finalizar e o devedor poder pagar. 1,3 milhões de reais, 1,3 milhão de reais nas séries adicionais do Crichemin 2, com o objetivo de financiar a finalização das obras, passando agora de 2,14 para 2,32, sendo que ele já tem outro CRI com quase 9% do patrimônio. Então nós já temos aí uns 11% da carteira alocado no CRI Chemin. Desde que o CRI teve carência, que a gente vem percebendo a gestão fazendo aumento de posição nesse devedor. Então, vai depender de como você vai olhar essa história. Eu volto a dizer, eu não gosto, nunca, da primeira vez que compraram o CRI, eu citei aqui no vídeo, eu não gosto disso, porque poderia ser alocado a um devedor que pagasse, um devedor que tivesse em dia. As taxas dos ativos aí estão muito altas, então tem muito CRI com um retorno bom, pagando. Eu não vejo muita vantagem em aumentar tanta posição. Se fosse 1% do patrimônio aumentar para 2, ok, mas já é 10, 10,5 e vai comprar mais, eu não vejo muita vantagem. Em compensação, na hora que o Chemin pagar, se pagar, que a gente não tem certeza, mas se voltar a pagar, a última carência que eles devem, se não me engano, encerra mês que vem, a gente pode ver aí uma bolada de dinheiro caindo no bolso do cotista. 10 milhões da série subordinada do CRI Pride, passando de 2,82 para 3,5. Aqui eu vejo vantagem, vamos torcer que esse CRI permaneça pagando. Eles compraram no segundo semestre do ano passado, eles começaram a montar a posição, aumentaram a posição, e vamos torcer que de fato pague tudo certo, é um ativo que tem uma taxa boa. E 9,6 milhões na série sênior do CRI Reiter Log, passando a representar 0,16 do portfólio. Compraram aqui mais um devedor na história, só 0,16 do portfólio. Acredito que eles vão comprar mais, já que começaram a montar a posição aqui nesse devedor, né, no CRI desse devedor. O que eu não gostei foi isso aqui, pessoal. Taxa IPCA mais 9. IPCA mais 9 nesse momento, não vejo assim com tanta vantagem. Se você vai olhar um MXRF11, que é um ativo aí queridinho que a gente chama ali de um mais high grade, eles estão comprando a IPCA mais 9 em alguma coisa. Para o Deva comprar IPCA mais 9 tem que ser um CRI muito, mas muito bom mesmo. Então, eu não achei muita vantagem a taxa. Achei bom o novo devedor, só não gostei muito da taxa. Segmento aqui logístico,
Acho que o risco desse negócio aqui também é bem mais baixo. Trata-se de uma alavancagem para aquisição de um condomínio logístico na região metropolitana de Porto Alegre. A devedora tal é uma investida de fundos de private equity que se encontra em franca expansão e já se posiciona como referência em logística refrigerada na América Latina. Além disso, nosso racional para aquisição do papel foi seu LTT baixo, tendo permanecido a Reiterlog como inquilina em contrato atípico de locação. Então, mais um devedor na carteira, um perfil mais tranquilo. Só eu, pelo menos, não gostei da taxa. Achei um pouco a taxa baixa. Se fosse ali um IPCA mais 10, IPCA mais 11, seria bem interessante. Mas, enfim, nada ali de muito relevante. CRI Circuito de Compras, pessoal, acompanhamento das operações. Esse CRI, eles até destacam aqui, o CRI Circuito de Compras está sob o erro parcial de juros, com a cedente realizando o pagamento de juros de maneira progressiva, atualmente em 60, com o próximo degrau acordado para 75. Esse relatório é referente, como eu disse, a dezembro. A gente só vai saber o que aconteceu em janeiro lá no final de fevereiro. Então, essa carência aqui, esse waiver de 60% que eles estão pagando hoje, já é 75 agora em janeiro. Se vocês até pesquisarem aí no site da securitizadora, vão perceber que o valor que o circuito de compras pagou esse mês foi maior. Então, me parece que vai seguir tudo tranquilo aí no cronograma mesmo do circuito de compras. A receita do DEVA deve subir um pouquinho por conta disso. Sai de 60 para 75. Eles não trouxeram fato subsequente, que eu acho que já deveria. Estamos finalizando o mês, os devedores já fizeram o pagamento dos inscritos, se você olhar no site da securitizadora. Então, acho que não custava nada a gestão ter colocado aqui para a gente que o devedor já pagou 75 acordada, etc, etc. Mas não colocaram aqui. Deixam até um pouco da situação do circuito de compras. Me parece que o negócio melhorou muito, muito mesmo. Olha os números que eles colocam aqui de fevereiro, de novembro, melhor dizendo, de 23 para novembro de 24. Olha o crescimento: 18%, 19%, 11%, 100%, 98%, 14,5%. Vem melhorando bem os números aí do circuito de compras. Quem sabe esse devedor consegue pagar bem aí nos próximos meses. Ou melhor, consegue pagar o que deve sem nenhum problema. E quem sabe, já que tem o fundo imobiliário ligado ao circuito de compras, quem sabe esse fundo traz alguma boa notícia futuramente. DRE, para a gente ver os números aqui rapidinho: 6 milhões e meio de receita, sem muita surpresa comparado aos meses anteriores, um pouquinho mais. A parte de juros aqui, 4 milhões, menor do que foi em novembro. Correção monetária foi maior, inflação fazendo efeito. O rendimento de caixa aumentou, caixa do fundo também aumentou, por isso que o rendimento subiu. Selic subiu, indexado aí com certeza uns 100% do CDI, então isso acaba ajudando. Outras receitas de 171 mil reais, que eles colocam aqui. E receita de fundo imobiliário, 504 mil reais, que é o de sempre, vindo aí do DVFF, especialmente. Despesas, menor despesa que a gente já teve, 432 mil reais de gestão e administração. Olha que a despesa em junho de 24 era 700 mil reais, caiu para 430 mil. Caiu bem a receita dele, porque a despesa, melhor dizendo, porque a cotação caiu. Aqui é baseada na marcação a mercado. Se a cota cai, a gestão ganha menos. Se a cota sobe, a gestão ganha mais. Então, se tem alguém que está interessado em todos os CRIs pagarem, para o fundo poder melhorar o provento, é a gestora, que a gestora quer ganhar mais dinheiro, com certeza. Se a cota não sobe, ela não ganha mais. Então, não é só a gente que está interessado em ver essa cota, em ver esse dividendo melhorar. A própria gestora também tem seus interesses devido à gestão, a taxa de gestão está caindo por conta da cota. Resultado aqui, 6 milhões distribuído, 44, fundo faz uma pequena reserva aqui, basicamente todo mês, 50, 100 mil reais, não muda muito o dividendo, mas ainda bem que eles estão fazendo alguma pequena reserva de uns meio centavo ou outro. E aqui a gente tem um portfólio. Veja que o CRI é o que mais representa dentro do portfólio, 8,65, só que você tem aqui o primeiro CRI, IPCA mais 11,2, e você tem aqui para baixo mais um outro CRI, que foi esse que eles aumentaram a posição. Também 11,2%, 2,32%, na verdade eles aumentaram posição, então já era um pouquinho mais do que isso aqui. Circuito de compras, nós temos aqui o equivalente a 4,59, IPCA mais 8, se não me engano tem um outro CRI do circuito de compras, que eles têm dentro do portfólio. CRI Hope, pessoal, a gente espera, CRI Hope e CRI One, entre esse mês de janeiro e o mês de fevereiro, haja pagamento. Se houver, pessoal, se houver, a gente muda o fundo muda totalmente o padrão de dividendo, porque você tem aqui One Holding representando 7% do patrimônio,
e você tem aqui o CRI Hope com mais 3,5, tem mais CRI Hope para baixo. No final das contas, esses dois devedores, tanto para o HCTR quanto para aqui para o DEVA, se eles pagarem, a gente vê melhora no dividendo. Aqui a gente tem o CRI, o CRI Chemin que eu falei para vocês, que é a maior posição, sendo que eles têm carência, se não me engano, até mês que vem. Se essas carências acabarem, foi que eles aumentaram a posição, aí a gente pode ver uma melhora no provento. E a situação da carteira, né? Atualização status em dia, eu até separei o último relatório para vocês verem aqui. No mês de novembro, o fundo tinha 33,6 em dia. Aqui eles colocam nesse relatório em dias também 33,6, em carência de juros 58,1, 58,1, inadimplente 8,1, 8,1. Acredito que a gestão esqueceu de atualizar isso para a gente, porque teve CRI que ficou inadimplente, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, o CRI House, que é 1% do patrimônio. Então, acho que a gestão dormiu no ponto e não atualizou esse número aqui para a gente, mas se teve mais CRI inadimplente, era para essa porcentagem aqui ter mudado. Carteira dele hoje, resumida aqui, nós temos 83, 89% em CRI, fundo imobiliário é 6,5%, caixa, perceba que ele tem um bom dinheiro em caixa, por isso que eu acho que eles vão comprar mais CRIs logo mais. Taxa média de IPCA mais 10,6%, proteção contra a deflação, inflação veio alta no final do ano, início desse ano de 25, deve melhorar o provento aí alguma coisa, um centavinho ou outro. Andamento das obras, ou a gestão não atualizou esses números, ou não teve atualização no CRI Chemin, que é um CRI bem importante aqui, continua em 91% da carteira dele. Temos aqui poucos CRIs que não têm as obras concluídas. Perceba que a grande maioria quer 100%. Mesmo assim, ainda o fundo tem um certo problema para poder receber. E carteira vendida, a gente tem aqui o CRI Chemin, que é o que a gente espera que pague esse início de ano, 50% aí nas duas posições de CRIs que ele tem. O CRI House, por exemplo, que é o CRI que eles deram carência ali, 74% de carteira vendida, sendo que uma obra está completa e a outra tem 10%. Fundo imobiliário, DVFF 2,8, XBXO, que entra ali a questão do ciclo de compras, 2% do patrimônio. Se a gente tiver boas notícias, quem sabe futuramente pode ser uma boa para dividendos. Os demais não fazem muita diferença em termos de receita. Acho que aqui a gente já chegou ao final do relatório. É isso, chegamos aqui ao final do relatório. Acho que sem muitas boas notícias assim no relatório. Tivemos aqui, infelizmente, essas inadimplências do CRI House, algumas movimentações que compraram, pode ajudar um pouco o dividendo, porque é taxa de IPCA mais 10, IPCA mais 11. Temos aqui a carência do CRI Aquam Prime, Gramado BV GVI até o mês de junho, e agora ficar na expectativa do CRI Chemin, que eles estão aumentando posição para finalizar essa obra. Se esse devedor pagar 11% do patrimônio, faz muita diferença. CRI Hope e CRI One, que também representam ali uns 10, 15% do patrimônio. Se esses 2, 3 devedores voltarem a pagar nesse curto prazo, a gente muda de patamar em termos de provento. Enquanto isso, o fundo deve manter aí essa mesma faixa de rendimento. Pode ser que o IPCA acabe ajudando um pouco aí no resultado para o cotista. Bom, pessoal, esses eram os principais pontos que eu tinha para passar. Espero ter ajudado através desse vídeo. Quero fechar aqui compartilhando, fazendo um convite. Seja membro do canal. Se você gosta do conteúdo que é divulgado aqui diariamente, torne-se membro a partir de R$ 1,99 e tem acesso a benefícios exclusivos.